Mas nós aprendemos que quem dá mais vai ser mais abençoado. Coitado de quem tem menos. E eu tenho mais porque eu sou ganancioso. Se eu tenho mais, ao invés de achar que vou dar mais para ganhar mais, eu deveria repartir mais, para que dentro do reino, quem tem menos recebesse a justiça da criação e não a lógica do mercado. Da onde vem a lógica? Louve mais, porque você vai ter mais vitórias. Se tem uma coisa que me deixa hoje irritado é quando alguém diz: louve porque na louvor você tem vitória. Louve porque no louvor as cadeias se quebram. Louve porque no louvor você é abençoado. Minha pergunta é: ô cabeçudo, dá para alguém louvar sem esperar nada em troca, só porque ama a Deus? Ou você só sabe cantar quando vai ter alguma coisa que você vai receber? Que raio de adoração é essa? Que ao invés de ser gratidão e exaltação ao Deus que já é o Todo-Poderoso, você faz mais e canta com mais vontade porque disseram que você vai mandar o gerente embora pelo poder de Deus porque você cantou mais no domingo. Ou porque disseram que enquanto você canta, Deus mata o gerente da sua empresa e ele que vai para o inferno, porque é isso que Deus quer, que o teu louvor mande gente para o inferno. Essa lógica vem da onde? Você encaixaria na parábola de Jesus de que maneira? Ela se encaixa na lógica do reino ou ela se encaixa na lógica do mercado? Isso não significa que você não deva orar, que você não deva louvar, que você não deva dar ofertas. Da onde vem a lógica de achar que isso é uma troca? Você faltou na igreja, furou meu pneu, essa semana me assaltaram, sabe o que foi? Eu não fui domingo na ceia, De onde vem essa lógica? Irmão, a campanha foi a semana toda, você não veio na quarta-feira, quebrou a corrente. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. Uma parábola também muito interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção nos detalhes desse texto e que você também pensasse que o princípio fundamental dessa parábola rege a nossa vida cristã. A ideia do que significa o reino e a sua justiça, em muito, está dentro dessa parábola. Às vezes a gente lê com o entendimento ou com a nossa pressuposição enganada, mas vale a pena você, depois também durante a semana, tenha esse hábito, gaste um tempinho com cada uma dessas parábolas, releia, mastigue bastante e pense como tem sido o teu entendimento sobre o reino de Deus. Eu acho que essa série de estudos, ela é muito importante para a nossa missão como igreja. Ninguém consegue fazer missão se não compreender o reino. Até consegue fazer a missão. O problema é que a mensagem vai ficar comprometida, porque a gente não prega apenas o bem, nós pregamos o reino. Domingo passado foi um domingo bastante difícil. Eu comentei na reunião de líderes da igreja que a gente não se sente, não é que a gente não se sente bem, pregar sempre eu me sinto bem, mas é que eu fico imaginando, não é fácil você pregar e dizer: nós todos somos pecadores, nós precisamos nos arrepender. Ninguém toma banho no domingo, pega os seus filhos, penteia o cabelo, passa gel, põe uma roupa bonita e vem para a igreja para o caboclo subir aqui e ficar falando: você é um pecador, você tem que se arrepender. Mas eu também entendo, irmãos, que sem isso, sem a consciência de quem nós somos de verdade, sem compreender mesmo o que Cristo fez por nós na cruz e o tamanho do preço, a gente não consegue viver humildemente. Nós não conseguimos pregar a mensagem da cruz se ela de verdade não nos cobrir com a sua sombra e a sua graça. Então, vamos hoje então aos trabalhadores da vinha. Mateus 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele tinha uma plantação de uvas e ele foi buscar gente para trabalhar para ele. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, falamos isso semana passada, 1 denário era mais ou menos o salário ajustado por um dia de trabalho de um trabalhador comum. Mandou-os para a vinha.
Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Já era a 3ª hora. Vocês não pegaram o dia desde o começo, eu pago para vocês o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, 3 horas depois e 6 horas depois, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, ou a 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último o tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Coisa interessante, né? Jesus conta uma parábola, causa um grande problema e um belo desconforto na cabeça das pessoas que entendem que há pessoas que merecem mais e outras que merecem menos. Vamos entender algumas coisas dessa parábola para a gente não ficar perdido. Primeiro, que a praça era o lugar, também chamado de mercado, não como a gente tem hoje os supermercados, mas esse mercado era um mercado de trabalhadores, era a praça. E ali ficavam as pessoas que precisavam de trabalho. Geralmente na época da colheita, e a cultura das uvas, da vinha, era uma cultura forte na época. Nessa época de colheita faltava gente para trabalhar, e a galera ficava ali esperando, e logo cedinho já vinham os donos das vinhas para contratar pessoas para o trabalho. Eu li alguns comentários sobre essa época, a cultura da época. Tinham também os vadios que ficavam nessa região, tinha gente sem fazer nada, tinha de tudo, né? E alguns chegam a dizer: eu acho que esse trabalhador da 11ª hora que chegou atrasado eram os caras que não queriam fazer nada. Se você já viu alguém comentar isso, não é verdade, porque na parábola Jesus disse, quando perguntou para eles: por que vocês estão aqui? Eles disseram: porque ninguém contratou, ninguém pediu para a gente trabalhar, nós estamos aqui o dia inteiro esperando. E que interessante, alguém esperar até aquela hora, porque isso não era comum. Já perderam praticamente o dia e vão trabalhar e receber praticamente nada. Vamos falar um pouquinho sobre o dia. Naquela época, o dia era marcado de sol a sol. O dia começava, começava e terminava às 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã. Começava às 6 da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Era assim que se marcava o dia. Quando você lê o Antigo Testamento, é comum você ver os termos pela manhã, ao meio-dia, à tarde, e 2 tipos de crepúsculo, ou o crepúsculo e o termo ao entardecer. É comum a gente ver isso. É provável que essa divisão do dia em horas tenha sido uma influência da época do Império Babilônico, já um pouco mais recente. Nos dias de Jesus, o tempo era marcado da seguinte forma: às 6 horas da tarde até às 9 da noite, lembre-se que tudo era através do solstício, posição do sol, da lua, não havia relógio como a gente tem hoje.
Mas se fôssemos pensar nos dias de hoje, das 6 da tarde até as 9 da noite era conhecida como primeira vigília da noite. Das 9 até a meia-noite era conhecido como segunda vigília da noite. Da meia-noite às 3 da manhã era tido como a terceira vigília, e até às 6 horas a quarta vigília da noite. A gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, aquele texto que, se eu não me engano, aquele texto que Pedro foi preso e amarrado entre dois soldados, que o anjo visita lá pela terceira ou quarta vigília da noite. O que significa isso? São esses períodos de 3 horas que marcavam os 4 períodos da noite. E durante o dia era assim: às 6 horas da manhã era o início do dia, começava um novo dia. Às 9 horas da manhã é o que nós lemos como hora terceira, 3 horas depois. Às 6 da manhã foi quando o dono da vinha foi pegar os seus primeiros trabalhadores. Depois ele voltou na praça, já era 9 da manhã, a hora terceira. E ele disse: olha, vai trabalhar na minha vinha, vão trabalhar lá, que eu pago o que for justo. Quando deu meio-dia, era a hora sexta. 6 horas já haviam se passado desde as 6 da manhã. E depois ele passou de novo na hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. E a hora 12ª, às 18 às 6 da tarde de novo. O mais interessante foi o que aconteceu com esses caras aqui, ó, da 11ª hora. Eles trabalharam só 1 hora. Se bem que ele pagou um denário para todo mundo. A parábola de Jesus conta que ele passa lá 5 horas da tarde. Os caras estavam lá: o que estão fazendo aqui? Ninguém contratou. Vai para a minha vinha, vamos trabalhar. Trabalharam por 1 hora. Lógico que a parábola é uma ilustração, né? Pode ser que tenham trabalhado menos, até chegar na vinha, até se apresentar, mas enfim, trabalharam um pouco. E o interessante é que Jesus conta essa parábola dizendo que quando ele foi acertar contas, ele disse para os seus empregados que pagavam: comece pagando pelos últimos, esses caras que trabalharam só 1 hora. É interessante como Jesus faz as coisas. Ele poderia ter pago a rapaziada que veio desde manhã primeiro: deixa eles irem embora e depois eu faço a bondade que eu quero, e eu pago um denário para os outros que ficaram menos tempo, para não deixar os caras meio chateados. Mas a parábola de Jesus não é apenas para ilustrar o que é o reino, mas é também para afrontar. A palavra de Deus, ela nos desafia. A palavra de Deus não apenas nos diz a verdade, mas ela diz a verdade do jeito que tira a gente do eixo, que mexe com o nosso jeito de pensar, que confunde nossas convicções antigas. E Jesus estava fazendo isso naquele dia. E na sua ilustração, começou a pagar os últimos que chegaram, e já saca um denário e vai dando para o pessoal. Imagina a fila. Vai vendo o cara que chegou agora saindo com um denário, até aí não reclamou. O outro que chegou meio-dia, o que chegou vai vendo 3 da tarde, imaginando: quando eu chegar, com certeza ele vai pagar alguma coisa a mais, porque é justo, porque eu trabalhei o dia todo. E chega ali na hora, recebe um denário. Um denário? Não é possível. Começaram a reclamar: tem alguma coisa errada. Eu trabalhei o dia inteiro, aquele cara trabalhou só 1 hora, o outro trabalhou meio-dia, como é que ele ganha igual a mim? Pera, o que eu combinei com você? Que você me daria um denário. Está aqui o seu denário. Quero perguntar a você que foi assalariado e é um trabalhador empregado aqui, se eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero, não é justo que eu faça o que eu quiser com o meu dinheiro, ou até nisso você vai querer mandar? É isso que o dono da vinha diz. E diz mais: é mal aos teus olhos que eu faça o bem? Quer dizer que quando você me vê fazendo o bem, você se sente mal, porque o bem que eu faço para você é injustiça. Jesus está mexendo com conceitos, Jesus está mexendo com a cabeça daquela gente, para dizer que o reino de Deus é diferente do reino que vocês vivem nessa terra. O reino de Deus tem uma outra maneira de se fazer as coisas.
A perspectiva do reino não é essa que vocês têm. E obviamente, aquelas pessoas que ouviam e que ouviam as parábolas de Jesus, e dentre eles tinham religiosos, gente do povo, tinha de tudo. E também espiões do templo, deviam estar furiosos, porque quem fazia comércio no templo, quem vendia benefícios, quem comercializava pombas e comercializava animais na porta, quem tinha benefícios pelo que ganhava do povo, fariseus e doutores da lei que colocavam peso e carga e sobrecarga sobre os ombros dos homens, sem nem sequer com um dedo tentar movê-los. Gente que limpava o exterior do copo e o interior ficava sujo, devia estar furioso com a parábola de Jesus, dizendo que era justo que todos fossem iguais. No nosso mundo e no mundo ocidental, fazer justiça é dar a alguém o que ele merece. Isso é justo. Essa pessoa merece. Vamos fazer justiça. Esse merece mais e aquele merece menos. Essa é a nossa cabeça ocidental e também dos dias de hoje. Mas na lógica do reino de Deus, a mente judaico-cristã tem uma lógica diferente. Fazer justiça é dar a alguém o que essa pessoa precisa. A diferença entre as duas é que uma delas, a justiça, é dar o que a pessoa merece, e na outra, justiça é dar o que a pessoa precisa. Para entender isso, nós temos que ir lá no começo e entendermos a lógica da criação. Gênesis 1, 29 e 30, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra e todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Essa é a lógica de Deus. Para quem é a terra? Para toda a raça humana. Eu tenho árvores que dão fruto e dão semente. Você vai cultivar e vai progredir, e a terra vai ter para todo mundo. E os animais também vão comer da erva que a terra vai produzir. Aí o homem que já tinha tudo, e Deus disse a ele: você só não toca naquela árvore, que ali é o bem e o mal. Se você se alimentar daquilo, você vai morrer. E a serpente disse para a mulher: imagina que você vai morrer, você vai ficar como Deus, sabendo tudo, o bem e o mal. E ela toma do fruto e come, e o homem também come, e eles passam a perceber que estão nus. O pecado, o bem e o mal, o discernimento do bem e do mal já não era mais uma relação com Deus na sua integridade, totalidade e referência. Agora o homem se colocou no centro das suas decisões. Antes o bem e o mal era algo que nós chamamos de teorreferente. Se Deus disser que é bom ou se Deus disser que é mal, nós fazemos ou não fazemos. O pecado abre uma porta para a ego-referência. O homem passa a ser a referência para si mesmo. Eu tomo do fruto e eu vou dizer se é bom ou se é mal. Eu é que vou dizer, Deus disse, mas eu quero experimentar. O pecado é tirar Deus do trono e se colocar na posição de quem escolhe. Nós fazemos isso todo dia. Quando isso aconteceu, Deus disse em Gênesis 3: a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quem mandou pecar? Agora tem esse cabra aí mandando em você. Brincadeira. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, olha que interessante, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Agora vai custar caro para você ter o que a terra vai produzir. Ela produzirá também cardos e abrolhos, vai produzir espinhos, e você vai comer a erva do campo. Eram os animais que iam comer a erva do campo. Interessante. No suor do teu rosto você vai comer. Agora o negócio vai custar caro, você vai se desgastar. O teu pão, até que você torne a terra, porque dela foi tomado, porque você é pó, e ao pó você vai tornar. Aquilo que era dádiva, gratuito,
de graça. Essa é a justiça de Deus. Eu criei para todos, então todos devem ter, porque essa é a minha justiça. Quem deve ter? Quem merece? Ninguém merece, fui eu que criei. A minha justiça é dar ao homem aquilo que ele precisa. A partir do momento que entrou o pecado e o mal fez parte da vida humana, e a escolha do bem e do mal passou a ser do próprio homem, a terra começou a produzir espinhos. Tudo que se produzia agora teria dor. A mulher teria parto com dores, o homem extrairia da terra com dores e com suor o seu sustento, e ela produziria também espinhos e não só frutos. Ele teria que suar o seu rosto. Agora o que eu tenho não é mais de graça que Deus me deu, o que eu tenho custou caro. Se alguém estivesse do meu lado e eu tivesse algo antes do pecado, eu diria: isso aqui é nosso, foi Deus que deu para a gente. Após a maldade entrar no homem, agora não é mais nosso, agora é meu, eu suei para ter. Se quiser vai ter que pagar, vai ter que pagar caro. A realidade de mercado que nós vivemos é uma realidade pós-queda. É a lógica do mercado. A lógica da criação e do reino não é justo que uma pessoa não tenha. Tudo que foi criado para que ela tivesse. A lógica do mundo após a queda é outra. É injusto que alguém tenha, já que ela não merece ter. O nosso mundo todo é construído em cima dessa lógica. A lógica do reino é a lógica da oferta de Deus, que doa para a necessidade de todos. A lógica do mercado é da lei da oferta e da procura, a demanda e a produção, a procura e o preço. Homens se colocam no lugar de Deus, criam os seus feudos, e assim os suzeranos colocam os seus vassalos a serviço de si próprios. Vivemos essa lógica nos dias de hoje, enquanto que a lógica do reino é a lógica de quem reparte. Você pode dizer assim: ah, entendi, Zé, quer dizer então que você gosta um pouquinho da esquerda. Isso aí é meio comunista, hein? Karl Marx falou uns negócios desse aí. Não, ele enxergou as coisas muito embaçadas. Ele conhecia a tradição judaica. Ele tentou criar um sistema destronando Deus e colocando o sistema no lugar de Deus. No reino de Deus, os princípios de Deus são a lei dentro de nós. No comunismo, há uma lei que impõe a nós o que devemos fazer. É bem diferente. No reino de Deus eu reparto porque eu amo. No comunismo, o sistema diz que eu sou obrigado a repartir. É bem diferente. No reino de Deus, Cristo é o centro e está no trono, e Ele é o centro da nossa vida. No comunismo, o Estado é o centro, e Ele é o mediador das coisas. É bem diferente. No reino de Deus, nós fazemos as coisas livremente, fazemos por amor, e há liberdade. No comunismo, há o cerceamento da liberdade, para que todos obedeçam. No reino de Deus, os ricos doam e repartem com alegria, porque eles entendem que no reino é justo dar a quem não tem. E eles fazem com alegria de servir, e os que precisam recebem com alegria e gratidão de receber. E todos louvam a Deus por servir e por serem abençoados. Já no comunismo, os ricos são obrigados a dar mais aos pobres, e quem tem mais é obrigado a dar mais. Só que não há gratidão, há tensão entre as classes, o proletariado e o patronato. No reino de Deus, nós entendemos que o mal é o pecado, é a maldade dentro de nós, é isso que destrói. No comunismo, o mal é a classe superior, é o outro que é o mal, eu tenho que lutar contra ele. No reino de Deus, Deus está no trono, a solução está no trono. No comunismo sempre há um homem no trono, ou um grupo no trono. No reino de Deus nós temos a solução para o problema do mal. No reino humano, que quer ter tudo comum, o mal permanece nos homens. O problema não é um sistema que nos obrigue a ser alguma coisa. Esse é um problema do ser, é um problema ontológico. O problema é que o mal está no homem.
não há sistema que possa substituir. O único lugar onde as pessoas repartem, doam com alegria, sem obrigação, continuam livres, é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Essa é a justiça. O reino de Deus, o evangelho, é uma resposta ao pecado. Reajusta dentro do homem o problema do mérito e da recompensa do mundo que é injusto. Jesus, na verdade, propôs um escândalo. Quem trabalha menos recebe igual. Mas no reino de Deus é assim. Ele chama os últimos primeiro, para que os primeiros saibam que não existem primeiros. No reino de Deus, quem aparentemente deveria ter menos vai ser igual, e aquele que achava que era maior vai ser igual, para que todos saibam que só há um maior e todos nós somos iguais. Jesus aponta para o reino, para o trono, para o rei. É ruim para vocês, disse o Senhor, o fato de eu fazer o bem para os outros. Como é que pode alguém ter raiva de ver alguém fazendo o bem? Você consegue entender que Deus nos salva pela graça, nos abençoa pela graça? Os dons que Ele nos dá são graça e dádivas, somos instrumentos pela graça. Você ainda acha, depois dessa parábola, que temos o que temos ou somos o que somos por mérito nosso? O que Jesus está querendo dizer? O que Ele quer dizer com aquele que trabalhou pouco e tem igual àquele que trabalhou muito? Ele está querendo dizer que você não tem pelo que você trabalha, você tem pela graça. O fato de você ter mais deve ser no teu coração motivo de ser justo e repartir com quem tem menos. Não por uma opção política, mas por um movimento do Espírito dentro de você. Isso acontece em qualquer lugar onde você pisa, em qualquer lugar onde a igreja de Deus está e o reino de Deus está ali representado. Você entende o que é ser salvo pela graça? Não é o que você faz, não é um mérito seu. Aliás, o evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Boa notícia do quê? O que estava errado? Que coisa boa aconteceu? Você havia pecado, você nasceu no pecado, estava separado de Deus, você nem podia pagar, por mais que você trabalhasse e fizesse, você não teria condições. É como a parábola da semana passada, são 60 milhões de denários, você não vai conseguir pagar isso nunca, mas alguém pagou para você. Essa é a boa notícia, não é mérito seu, alguém fez por você. Se alguém chegasse aqui e dissesse, você tem uma grande dívida e eu tenho uma boa notícia, qual? Você vai ter que pagar. Essa não é uma boa notícia. Gente que diz que para você ser abençoado você tem que fazer alguma coisa a mais, então é uma boa nova. Isso não é evangelho. Evangelho não diz respeito ao que eu devo fazer para Deus. Evangelho diz respeito ao que Deus fez por mim, ao que Cristo fez por mim. A pregação que te ensina a ser mais pelo mais que você faz, a pregação que te ensina a receber mais porque você trabalhou mais, retirou Cristo, a cruz e a graça da tua vida. É um cristianismo sem Cristo. É um evangelho sem boa nova. Aliás, o tipo de pregação que te ensina a fazer mais para ser mais abençoado é o que cria o que o sistema comunista cria: tensão entre classes. Gente que manda mais na igreja porque tem mais dons e tem os melhores cargos. Gente que só obedece porque tem um ministério inferior. Gente que serve gente, achando que serve a Deus. Méritos, preços e custos é a realidade pós-queda. O que fazemos, fazemos porque amamos, não porque estamos pagando um preço para que Deus nos dê algo em troca. Não é assim que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para poder ensinar para Ele? Ninguém. Quem é que pode dizer que primeiro deu a Ele para que depois seja restituído? Esquece, não é você que dá para Ele te restituir. Tudo é dele. Aliás, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo vem das suas mãos. Eu quero perguntar a você se você já se fez essa indagação. Da onde vem essa ideia? Campanha de oração: ore mais, porque se você orar mais, Deus vai te dar mais. Essa é uma lógica do reino ou essa é uma lógica de mercado?
Na parábola de Cristo, aonde se encaixaria a ideia de que quem ora mais recebe mais? É o trabalhador da 11ª hora, da 3ª, da 6ª. Eu não estou dizendo que você não deva orar, porque a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Aliás, a nossa vida de comunhão é vida de oração, é conversa com o nosso Deus. Eu não estou dizendo que você não deva orar. Eu estou perguntando a você se você acha que a oração não é comunhão, confissão, adoração e comunicação com Deus. É moeda de troca. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e vice-versa. Da onde vem a lógica? Dê mais ofertas, porque você vai ter mais dinheiro. Essa é uma lógica do reino. Aonde você encaixaria esse pensamento nessa parábola de Jesus? Diga para mim. Quem trabalha mais ganha mais. Se quem trabalha mais tem mais e quem trabalha menos tem menos, no reino de Deus, quem era rico ficaria cada vez mais rico e quem fosse pobre ficaria cada vez mais pobre. Essa não é a lógica do reino. Mas nós aprendemos que quem dá mais vai ser mais abençoado. Coitado de quem tem menos. E eu tenho mais porque eu sou ganancioso. Se eu tenho mais, ao invés de achar que vou dar mais para ganhar mais, eu deveria repartir mais, para que dentro do reino, quem tem menos recebesse a justiça da criação e não a lógica do mercado. Da onde vem a lógica? Louve mais, porque você vai ter mais vitórias. Se tem uma coisa que me deixa hoje irritado é quando alguém diz: louve porque na louvor você tem vitória. Louve porque no louvor as cadeias se quebram. Louve porque no louvor você é abençoado. Minha pergunta é: ô cabeçudo, dá para alguém louvar sem esperar nada em troca, só porque ama a Deus? Ou você só sabe cantar quando vai ter alguma coisa que você vai receber? Que raio de adoração é essa? Que ao invés de ser gratidão e exaltação ao Deus que já é o Todo-Poderoso, você faz mais e canta com mais vontade porque disseram que você vai mandar o gerente embora pelo poder de Deus, porque você cantou mais no domingo. Ou porque disseram que enquanto você canta, Deus mata o gerente da sua empresa e ele que vai para o inferno, porque é isso que Deus quer, que o teu louvor mande gente para o inferno. Essa lógica vem da onde? Você encaixaria na parábola de Jesus de que maneira? Ela se encaixa na lógica do reino ou ela se encaixa na lógica do mercado? Isso não significa que você não deva orar, que você não deva louvar, que você não deva dar ofertas. Da onde vem a lógica de achar que isso é uma troca? Você faltou na igreja, furou meu pneu, essa semana me assaltaram, sabe o que foi? Eu não fui domingo na ceia, De onde vem essa lógica, irmão? Irmão, a campanha foi a semana toda, você não veio na quarta-feira, quebrou a corrente. Isso não significa que você não deva ir à igreja, é óbvio, mas o motivo é outro. Nós nos ajuntamos como comunidade de Cristo em adoração e somos um na adoração. Nos juntamos no amor de Cristo em torno da palavra, porque isso é edificação. Nos juntamos no amor de Cristo para exercício dos dons, porque isso é serviço. Nos unimos na alegria de sermos corpo e um nele. Mas não porque temos um cartão de ponto. Essa lógica onde se encaixa na parábola de Jesus? Ô Jesus, eu orei mais e recebo mais do que um denário. Eu trabalhei mais. O dono da vinha nos convida para a sua terra, para o seu reino e para o seu trabalho, para a sua obra. E em nenhum momento Deus está dizendo que quem trabalha mais vai receber mais. Você vai me dizer assim: mas a Bíblia diz que haverá galardão no céu. É verdade, irmão. Isso é uma coisa de Deus. Não tem uma tabela price de valores, juros, dividendos, crescimento, rentabilidade de galardões. Vamos deixar isso com Deus e vamos continuar servindo, porque foi para isso que Ele nos chamou. A lógica do reino é a lógica da justiça. É justo que alguém tenha, porque ele não tem. A lógica do mercado, justiça, é para quem merece. Lógica do mercado, quem aqui não trabalhou? Você merece, você que se dane. Lógica do reino, Deus deu tudo para todos.
eu nasci com uma condição melhor, deixa eu repartir com quem não tem, porque isso é justo diante de Deus. O mundo é o mundo, a gente não vai conseguir mudá-lo com um sistema, mas aonde o reino de Deus chega, algo pode, deve e vai acontecer. Isso não significa que dentro da nossa realidade do Brasil, nossos mandatários majoritários não possam emprestar valores da cosmovisão cristã para que mais justiça aconteça nessa terra. Deveria, mas a ganância dos senhores feudais é muito grande. Por isso, quando nós fazemos o que fazemos, irmãos, quando nós ofertamos, e eu sempre digo isso, nós temos a lógica do reino. Ainda que Paulo diga que quem semeia muito colhe muito e quem semeia pouco colhe pouco, mas ele também diz que o que Deus abençoa é a nossa sementeira e não o nosso ventre. Já percebeu nesse detalhe? Quando eu semeio e eu colho na minha sementeira, ou seja, amanhã eu tenho mais para semear, não mais para guardar no meu ventre. Porque aliás ele chama o ventre de próprio Deus, porque ele diz que tem gente que tem o Deus na barriga. A lógica do reino é a lógica do amor. É a justiça diferente da justiça dos homens. Devemos orar? Sim. Ofertar? Sim. Adorar? Sim. Porque a graça nos alcançou. Porque por mais que eu tivesse, eu jamais poderia pagá-la. A lição dessa manhã, irmão, é cuidado. Cuidado com a cabeça meritocrata. Cuidado com o balanço na lógica de ganhos e custos. Cuidado quando você pensa que você é menos na igreja porque você faz menos. E cuidado quando você achar que você é mais porque você faz mais. Cuidado quando você trouxer uma única moeda e entregar e achar que deu pouco, porque tem alguém do seu lado batendo no peito que entregou muito mais do que você. Jesus disse que quem sai do templo justificado é a viúva e não o fariseu. Cuidado quando você se sente menos e cuidado quando você se sente mais. A lógica do reino não é a lógica do mercado. É por isso que nós fazemos o que fazemos. A gente não faz obra social porque a gente acha bonito. A gente não faz obra social porque a gente tem que dar alguma coisa, né? A gente não faz obra social porque está chegando o fim do ano e dá um peso na consciência. Eu sempre dou alguma coisa, sabe? Porque vai que Deus vai mandar algum raio, Ele já não manda em mim, porque afinal de contas eu bati o cartão e ajudei uma pessoa. Até dei uma esmola aqui e sou até tentado a tocar uma trombeta para Deus ver que eu estou dando a esmola e Ele me dá alguma coisa em troca. Por que a gente está comprando tênis para os meninos? Porque a gente quer fazer um almoço de Natal para as pessoas que recebem cesta na igreja. Se você acha que é para a gente dar para elas um dia de alegria, você está errado. A gente quer ter uma oportunidade de conhecê-las. Por isso a gente está tendo reuniões com o Léo, com os irmãos que estão se doando. Para o ano que vem nós temos cursos profissionalizantes para as pessoas da nossa comunidade, que vão ouvir do Evangelho e vão poder ascender a algo melhor do que elas têm hoje. Porque isso é justo, porque Deus deu para todos. Deus me deu alguma coisa, né? Eu tenho que ajudar quem Deus não deu. Quem pensa assim é um miserável. Eu penso assim: se Deus me abençoou, eu tenho que dar para a pessoa que não tem. Tipo assim, ele não tem, não é abençoado, então eu que sou, tenho que dar para quem não é. Não, irmão, todos são. Porque Deus não criou a terra só para você, criou para todos. É que o nosso sistema humano injusto faz com que nós nos achemos mais abençoados do que os outros. Não tem nenhum problema de eu orar por você, nenhum problema de nenhuma pessoa da igreja, nenhum líder ou pastor orar por você. Mas eu acho bonito quando a gente dá as mãos e você ora pelo irmão que está ao seu lado, porque quem te abençoa não é o pastor que ora por você, é o Deus que te ouve do céu. Não faz diferença se quem está na frente é o grande Senhor Todo-Poderoso, o dono de toda a unção, ou se é uma pessoa que você nunca viu e mal sabe ler a Bíblia.
Porque Deus habita no coração daquele que crê, não no orgulho daquele que acha que é maior na lógica do mercado. Igreja não é lógica de mercado, é reino de Deus. Algumas pessoas me veem nervoso e irado quando eu vejo alguém se locupletando de um título ou de um cargo para ter ascensão sobre as pessoas. E se tem alguma coisa que quase acabou com muitos de nós aqui, inclusive com esse que vos fala, é essa tentativa de pessoas de destronar a Deus e ocupar o lugar que decidem pelos outros, usando textos bíblicos. Destroem, arrancam couro das pessoas, tiram a sua liberdade, o seu direito de pensar, de ir e vir, obrigam ministerialmente a título de terem um chamado mais importante do que qualquer outra coisa. Ajuntam para si, e quando desgastam pessoas e elas se destroem, cospem, porque pela porta da frente sempre entra alguém para ocupar o lugar daquele que saiu destruído pela porta de trás. Isso é lógica de mercado. Reino de Deus é lugar de todos. Esse mundo foi criado para todos. Se nós entendemos a criação e a lógica do reino, nós vamos entender o que é a nossa missão. Podemos até dar um folheto na rua para divulgar o evangelho, mas eu sei que é bem mais do que isso. Deus quer o seu coração e o meu. Seja grato pela cruz, seja grato pela graça, seja grato pelo que Deus fez por nós quando não merecíamos. Somos gratos porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nos arrependermos, Ele já tinha preparado o seu perdão, no fato de Cristo ter sido crucificado desde a fundação do mundo. E que quando a gente vê alguém sendo agraciado por Deus, na lógica do mercado, o que essa pessoa fez? Eu vim na mesma campanha que ela, dei a oferta igual a ela, fui na frente e recebi a unção igual, por que ela foi abençoada e eu não? Porque você teve menos fé, o pastor fala, me perdoa. Lógica de mercado. Tensão entre classes, inveja de quem não tem e orgulho de quem já recebeu. Nós vivemos a lógica do reino. Quem chegou às 5 da tarde, pela graça de Deus, vai estar no céu, igual aquele que chegou às 6 da manhã. Ele nos salvou a todos. E quando você perceber alguém que não tem, por favor, use a lógica do reino. E que Deus nos ensine a sermos igreja de Cristo e em todas as nossas atitudes compreendermos o amor de Deus, a graça de Deus, e aonde a gente trabalha e com quem a gente está, nós enxerguemos as pessoas perdidas e sem Deus, não com o orgulho de quem tem Cristo e aquele que tem diabo, mas com a misericórdia daquele que entendeu o reino diante de quem ainda não entendeu. Só Jesus na cruz poderia dizer: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque nós, quando alguém fala alguma coisa contra o evangélico, nós queremos sair cuspindo fogo. Fazemos isso porque estamos longe da cruz. Queremos entrar em debates para defender o meio evangélico, porque não temos a lógica da cruz, que olha para o pecado e diz: eles não sabem o que fazem. Queremos defender a nossa honra humana e queremos defender a nossa classe religiosa. Isso é lógica de mercado. Deus nos quer aos pés da cruz, sabendo que somos imerecedores, mas Ele nos abençoou pela sua graça, e pode encontrar em nós gente de coração que vai levar como missão repartir a graça que Deus nos deu, levar a todos, em nome de Jesus.